irmãos. Vamos tirar aqui desse. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos aqui no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Vinte e um, 45 de Josué. Perdão. 21, versículo 1 ao 45. 21 do livro de Josué, capítulo 21, versículo 1 ao 45. Tá, irmão? Nós vamos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, irmão. Já falta 10 para as 21. Livro de Josué, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 45, 1444, 44, antes da era cristã. Glória a Deus. Os levitas, os principais dos pais dos levitas, vieram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos principais dos pais das tribos dos filhos de Israel, o sumo sacerdote, 2. E lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que fossem dadas vilas para habitar, com seus arrebatos para os nossos animais. 3. E os filhos de Israel deram das suas ossos aos levitas, conforme a palavra do Senhor, estas cidades com seus arrabaldes. 4. Perdão. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e foram dadas por sorte aos filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas pela tribo de Judá, pela de Simeão e pela de Benjamim, 13 cidades. Os coatitas estavam a cargo dos instrumentos do santuário. Número 3, 31. Vamos lá. Número 3, 31. Glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Números, capítulo 3, do versículo 31. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e ao caçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministra, e o véu com todo o seu serviço. Amém? 5. E aos outros filhos de Coate se dera por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Glória a Deus, aleluia. 6. E aos filhos de Gerson, pelas famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazar foram dadas por sorte 13 cidades. Os Gersonitas estavam a cargo do tabernáculo mesmo. Número 3, 25.
Vamos lá, em número 3, 25. Glória a Deus, aleluia. No mesmo livro onde eu fiz. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. Amém? 7. E aos filhos de Merari, conforme as suas famílias, foram dadas pela tribo de Ruben, e pela tribo de Gad, e pela tribo de Zebulon, 12 cidades. Os meraritas estavam a cargo da estrutura do tabernáculo. Números 3:36. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. Amém? 8. E assim dera por sorte aos filhos de Israel, aos levitas, esta cidade, com seus arrabaldes, como o Senhor tinha ordenado pelo ministério de Moisés. O Senhor não faltou no prover, por mínima que fosse, as necessidades para a tribo de Levi, embora eles tinham trazido uma maldição sobre si mesmo, devido à sua matança dos siquenitas. Gênesis 34, capítulo 34. Como resultado, o juiz lhes espalhou sobre todo o Israel, mas a graça lhes fez um reino de sacerdotes, e lhes deu 48 cidades com os seus arrabaldes, umas 3 vezes isto foi declarado de ter sido por mandato do Senhor, né? No versículo 2, 3 e 8, né? Agora você vai ler lá, Gênesis 34, você vai ver onde eles mataram os siquenitas lá pela a violência que o Moura, filho de Siquém, fez com sua filha, né? Acho que Tamar, Samar, o nome dela, Tamar. Vamos lá no Gênesis, capítulo 34 de Gênesis. Eles cometeram, depois dos caras de aceitar a terra, mas ter aceitado a circuncisão, eles falaram indo lá e destruindo a cidade. Por um só pecador, todos bem destruídos, né? Diná o nome dela. E saiu Diná, filha de Leia, que essa dera Jacó, a ver as filhas da terra. Olha, quando você vai visitar as filhas da terra do pecado, você se enrosca, viu? E se quer, a não ser que você vai evangelizar, mas festejar, você vai se perder. E se quem, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e tomou-a e deitou-se com ela. Deitou-se em casamento, sem ordem, não podia, né? Deitou com a filha de Deus, né? E humilhou-a, ainda humilhou. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó. E amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viesse. E saiu
Hamor, pai de Siquém, e a Jacó, para falar com ele, e vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e irara-se muito, pois aquela fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó. Aquele fizeram. O que não se devia fazer assim, né? Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos por mulher, apartai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela e tomai porção nela. Disse quem ao pai dela, aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disseres. Vamos parar por aqui, o texto é grande, você já entendeu, né? 9. E da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão dera esta cidade que fora nomeada. 10. E a primeira sorte foi dos filhos de Arão, da família de Coate, dos filhos de Levi. 11. Kiriat Arba, do pai de Anak, a qual é Hebron, no monte de Judá, com os seus arrabaldes, né? Em seus contornos. 12. Mas o campo desta cidade e as suas aldeias dera a Caleb, filho de Jefoné, por sua posse. 13. E assim aos filhos de Arão, os sacerdotes, dera a cidade de refúgio para os homicidas, a Hebron com os seus arrabaldes, e a Líbana com os seus arrabaldes. 14. E a Jatir com os seus arrabaldes, e a Estemoa com os seus arrabaldes. Ao Olom com os seus arrabaldes, e a Debir com os seus arrabaldes. 16. E Aim com os seus arrabaldes, e a Jutá com os seus arrabaldes, e a Bet-Semes com os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. 17. E da tribo de Benjamim, a Gibeão com seus arrabaldes, e Geba com os seus arrabaldes. 18. E a Anatote com os seus arrabaldes, e a Almon com os seus arrabaldes, 4 cidades. 19. E todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, são 13, todas com os seus arrabaldes. 20. Mas as famílias dos filhos de Coate, levitas, os que ficaram dos filhos de Coate, receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. E dera a Siquém, cidade de refúgio, para os homicidas com os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e a Gézer com os seus arrabaldes. E a Kibazaim com os seus arrabaldes, e a Bet-Horon com os seus arrabaldes, 4 cidades. 23.
E da tribo de Dan, Eltec, né, com os seus arrabaldes, e Gibeton com os seus arrabaldes, 24. E Aijolon com os seus arrabaldes, e Caterrimon com os seus arrabaldes, 4 cidades. 25. E da meia tribo de Manassés, glória a Deus, acho que meu microfone descarregou, peraí. Você me perdoa um pouquinho, hein? Sempre. Ou foi o microfone ou foi foi o microfone mesmo. Glória a Deus. Santo é Deus. Nós estamos aqui no versículo 25. E da meia tribo de Manassés, Taanac com os seus arrabaldes, e Agat-Rimon com os seus arrabaldes, e 2 cidades. 26. E todas as cidades para os demais das famílias dos filhos de Coate foram 10 com os seus arrabaldes. 27. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram a cidade de refúgio para os homicidas da meia tribo de Manassés, a Golã e a em Bazã com os seus arrabaldes, e a Besterá com os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quision com seus arrabaldes, e a Daberate com seus arrabaldes, e a Jamute com seus arrabaldes, e a Enganim, né, com seus arrabaldes, 4 cidades. Eu repeti aqui. E da tribo de Azé, Amizal com seus arrabaldes, Abidom com seus arrabaldes, 31. E ao Elcate com seus arrabaldes, e a Reobe com seus arrabaldes, 4 cidades. 32. E da tribo de Naphtali, a cidade de refúgio para os homicidas, a Quedes na Galileia com seus arrabaldes, e a Ramote Dor com seus arrabaldes, e a Catar com os seus arrabaldes, 3 cidades. Não é Catar, não, é Carta. E a Carta com seus arrabaldes. Amém? 3 cidades, né? 33, todas as cidades dos Gersonitas, né? Ad, conforme as suas famílias, foram 13 cidades com seus arrabaldes. 34, e as famílias dos filhos de Merari, outros levitas, foram todas da tribo de Zebulon. A Joqueneão com os seus arrabaldes, e Cartã com seus arrabaldes. Sim. Agora você botou acento aqui, né? Não é o mesmo de cima, Cartã, não é Cartã, lá não tem acento, lá em cima é o mesmo, ó. Cartã. Agora, 35. Diminá com os seus arrabaldes, Nalaal com os seus arrabaldes, 4 cidades. 36. E da tribo de Ruben, a Bezer com os seus arrabaldes, e Jaza com os seus arrabaldes.
37. A Quedemote com seus arrabaldes e Mefaate com os seus arrabaldes, 4 cidades. 38. E da tribo de Gade, a cidade de refúgio para os homicidas, Ramote, em Gileade, com seus arrabaldes, e Manaim, com seus arrabaldes. 39. E Esbom, com seus arrabaldes, e Jazer, com seus arrabaldes, 4 cidades. 40. E todas essas cidades dos filhos de Merari, conforme as suas famílias, que ainda restava das famílias dos levitas, e foram por suas sortes 12 cidades. 6 cidades estavam designadas como cidades de refúgio. No capítulo 20, né? Versículos 7 e 8, né? Do mesmo de número, viu, irmão? Pode ler lá. Entretanto, o capítulo 21 só menciona 5 destas cidades. O versículo 13, Hebron, o versículo 21, Siquém, o versículo 27, Bazã, o versículo 32, Quedes, e o versículo 38, Ramote, Bezerra, não está mencionada porque, né? Versículo 22, capítulo 22 do versículo 10 ao 34, né? De Números, pode ler lá, de Josué, pode ler, viu? Pode provar a resposta, um altar que foi produto da imaginação do homem, uma imaginação rebelde, que adicionamos rapidamente, foi levantado perto de Bezerra. Isto neutralizou como uma cidade de refúgio. Por que Deus? Porque Deus só tem um centro de expiação, a bênção no tipo, e que é o Calvário. Todo outro centro, inclusive com projeto exato, nega esse centro divino. A suficiência de Bezerra como um refúgio estava apoiado sobre os sacrifícios expiatórios em Siló, assim como todas as outras coisas em Israel. O levantamento do altar dos Rubenitas destruiu essa suficiência. Por quê? Destruiu esse base, né? Nesta presente era moderna. O homem está propondo todo tipo de soluções, como imitações da obra expiatória de Cristo. Em consequência, a cruz foi posta de lado, mas que sempre se saiba, não há outro refúgio para os pecadores, só a cruz, só a cruz, só a cruz, amém? Você quer ler lá no capítulo 22, do mesmo Josué? Nós vamos passar amanhã, eu vou falar sobre o capítulo 22 e vai. Por isso que eu vou deixar para você ler, não? Eu não vou ler. 41, todas as cidades dos levitas no meio das posses dos filhos de Israel foram 48 cidades com os seus arrabaldes. 42, e essas cidades estavam separadas uma da outra, cada qual com os seus arrabaldes ao redor delas, e assim foi com todas estas cidades espalhadas por todo Israel, né? 43, e assim deu o Senhor toda a terra que tinha jurado
dar a seus pais e possuíra e habitara nela. O livro de Josué é a história da terra prometida e a sua posse. Embora o Senhor a deu a Israel, eles tinham que tomá-lo. O que deve ser uma grande lição para nós na atualidade? A promessa e a posse são duas coisas distintas. O Senhor designou que usemos a nossa fé e confiança nele para poder possuir a terra. Se seguirmos a sua palavra exatamente, não veremos nada menos que a vitória. Se nós desviarmos do curso designado, um curso a propósito é esboçado pelo Senhor, sofremos a derrota. Portanto, como um crente devemos estudar este livro de Josué atentamente, porque é um tipo do plano de Deus para a vitória. Amém? Foi ali que eles tomaram posse. Moisés só andou a vida toda e no final não entrou. Os demais morreram no deserto pelo pecado. Josué, com Caleb e o povo que não pecaram, que estava na inocência no deserto, entraram na terra prometida, né? E o Senhor, versículo 44, e o Senhor lhes deu repouso ao redor, conforme a tudo o que tinha jurado a seus pais, e nenhum de todos os inimigos parou diante deles, resistindo-os. Mas o Senhor entregou em suas mãos a todos os seus inimigos. Enquanto o Senhor definitivamente entregou a esses inimigos em suas mãos, às vezes Israel faltou fazer a sua parte quanto à fé, né? Versículo 16, 10 e versículo 17, 12, 13, né? No capítulo, no mesmo livro de Josué, está mostrando aqui no capítulo 16, versículo 10 e capítulo 17, versículo 12 e 13, amém? 45. Não faltou palavra alguma de todas as boas coisas que falou o Senhor à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se concluíra definitivamente. Se só acreditarmos no Senhor Jesus. Se tem outra mistura de Deus, nada se cumpre, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora para todos sempre. Assim seja, amém. Povo de Deus, paz do Senhor. O Senhor cuida de nós.